Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar, entre em contato conosco. Meu telefone é o mesmo, DDD aí 99 e o telefone 991520454. Esse também é meu WhatsApp. O meu e-mail, Henrique LHAS, são as iniciais do meu nome. Então, henriquelhas@hotmail.com. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui e mais estudos escritos a respeito da lição, então entre em contato conosco por esse telefone que é meu WhatsApp e eu envio para você gratuitamente esse material toda semana. Agora você precisa dizer: eu quero material de apoio da revista CPAD. E aí você coloca seu nome e sua cidade, tá? Precisa fazer isso porque eu comento outras revistas também. Se você deseja nos ajudar, no final do vídeo sempre eu coloco ali as contas bancárias onde você pode enviar qualquer quantia. Mesmo que seja R$10, já estará nos ajudando muito. Não deixe de dar aí o seu like, não deixe de se inscrever no nosso canal. Você fazendo assim estará nos ajudando a divulgar os vídeos, né, e também os slides que nós colocamos, os estudos bíblicos, para ajudar as pessoas, aqueles que vão dar aula e também alguns alunos, né, aqueles que não podem ir para a igreja. Você que pode ir, evidentemente você deve ir à escola, mesmo que você assista o vídeo, é importante você estar presente na escola bíblica dominical. Neste trimestre estamos estudando nas revistas da CPAD, adultos, com o tema O Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. O comentarista da CPAD deste trimestre é o pastor Silas Queiroz, que é pastor ali em Ji-Paraná, Rondônia. Já estudamos na lição 1 duas importantes mulheres na história de um povo, na lição 2 o livro de Ruth, e hoje vamos estudar a lição 3, Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor. E na lição de hoje vamos ver os seguintes tópicos e os seguintes subtópicos. No tópico 1, a proposta de Noemi. Subtópico 1, uma crise em família. Subtópico 2, tirando força da fraqueza. Subtópico 3, sem manipulação emocional. Tópico 2, a convicção amorosa de Ruth. Subtópico 1, uma amizade provada e aprovada. Subtópico 2, amizade na adversidade. Subtópico 3, um amor prático. Tópico 3, a convicção da mulher. O teu Deus é o meu Deus. Subtópico 1, uma fé fervorosa. Subtópico 2, uma fé que inspira. Subtópico 3, sensibilidade sob liderança. Então vamos estudar essencialmente nessa lição esta amizade, uma amizade que nasceu, né, aí numa situação muito difícil, morte, né, de Elimeleque, morte dos 2 filhos depois e uma viuvez dificílima, né? Só quem perdeu um filho sabe a dificuldade, a tristeza, a angústia, né? Imagina, essa mulher perdeu, além de perder o marido, perdeu também os 2 filhos. Imagina o sofrimento, a angústia pela qual ela passava. E a Ruth se apegou à sua sogra, ela amou a sua sogra, ela sentiu aí o desejo de ajudar realmente a sua sogra. Ela teve uma empatia muito grande, né? Um desejo de ajudar. Ela sentiu a dor que a sua sogra estava passando e ela quis ajudar. Então aí nasceu uma amizade sincera, uma amizade realmente que poucas vezes nós encontramos em qualquer lugar e em qualquer época. Aí a amiga mais chegada do que uma irmã. E nós vemos aí que Noemi faz de tudo para que suas noras voltem, elas vão achar um casamento, né? Voltem lá para suas terras. A Orfa e a Ruth, todas as duas têm mãe. Então, ela insiste para que elas voltem, mas Orfa apenas volta, né? E é declarado que volta para os seus deuses, para o seu povo, que era idólatra, né? Ela volta. Ela não tinha se convertido, na verdade, embora estivesse uma família de israelitas. Se o seu marido estivesse vivo, ela provavelmente iria para Belém com seu marido, mas estaria ali uma pessoa não convertida,
se fazendo de convertida sem ser, né? Já Ruth não. Ruth, ela realmente se converteu a Deus. O contato que ela teve com Noemi, claro, é evidente que contou sobre Deus, falou sobre Deus, e ela então se converte realmente. Ela desejou realmente servir a Deus e ajudar realmente. Era uma amizade sincera, um amor sincero que ela tinha pela sua sogra, um amor que só se encontra quando alguém tem Deus no coração. Então ela estava realmente convertida ao Deus, o Deus de Israel. E veja que essa conversão traz uma obediência, né? Ela obedece tudo que sua sogra lhe fala para fazer, ela obedece. O texto áureo da lição está em Ruth, capítulo 1, versículo 16. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Olha que declaração, que coisa fantástica, maravilhosa, né? Olha só, ela estava disposta a tudo para ajudar sua sogra. Imagine, o caminho não era fácil, o caminho de Moabe para Israel, até Belém. Não era fácil. Tinha perigo de salteadores, de guerrilheiros que viviam lutando ali entre si, né? Também lutando contra os israelitas, aquela divisão, aquelas invasões. Então sempre havia perigos na estrada, além de animais ferozes. Naquele tempo havia muitos animais, né? Leões, né? Ursos, todo tipo. Veja que Davi matou um leão, matou um urso, né? Veja bem, haviam animais ferozes, dificílimos de serem combatidos por uma mulher. Veja, a sogra estava disposta a chegar em Belém sozinha. Quando ela manda as duas voltarem, ela iria sozinha. Ela tomou a firme decisão de voltar. A Bíblia diz, lembra-te de onde caíste, né? Levanta, volta, começa de novo, né? E ela ia fazer isso. Ela havia se desviado do propósito de Deus, saindo da terra, que era a terra dada por Deus. Deveria ter ficado ali, o marido dela, Elimeleque, deveria ter tomado a providência de buscar ajuda em Deus, né, confiar em Deus, porque, olha só, Boaz ficou, e ficou rico. Tinha uma fazenda muito grande, comprou as terras de Noemi, já era rico, e ele ficou naquele período de seca. Os outros ficaram. Então Elimeleque perdeu a fé em Deus, a confiança em Deus e saiu. Os outros confiaram e ficaram. Então erraram ao sair. Depois Noemi também permite que seus 2 filhos se casem com mulheres moabitas, o que era proibido pela palavra de Deus. Você veja aí bem claro na palavra de Deus. Fala em Êxodo, fala em Deuteronômio, né? Depois, mais tarde, nós vamos confirmar isso lá, Neemias, né, e Esdras, falando, e cita até aí os moabitas. Existia uma maldição sobre os moabitas porque eles impediram, fizeram de tudo para atrapalharem a entrada de Israel na terra prometida. Deus os amaldiçoou até a 10ª geração. Então Noemi não poderia permitir aos seus filhos se casarem com mulheres moabitas. Então, ela percebe que o erro do marido e o seu erro provocaram aquela tragédia na sua família. O marido morreu, os filhos morreram. E ela tem que fazer o quê? Voltar para onde ela estava antes. E voltar para o seu Deus, para o seu povo. E é isso que ela toma a decisão de fazer. E ela toma a firme decisão, mesmo que ela vá sozinha, ela vai. Então Ruth toma a decisão, olha, onde pousares tu, eu pousarei. Ou seja, onde a senhora dormir aí, nós vai dormir no relento, vai dormir aí no meio do caminho. Perigo de animais ferozes, de assaltantes, de tudo mais. Mas ela está disposta a correr os riscos. Olha que amizade, que amor. Ela está disposta a tudo para ajudar a sua sogra. E ela realmente está convertida ao Deus que a sua sogra falou com ela sobre esse Deus. Então ela confiava totalmente em Deus. Então ela diz, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus.
ela está confirmando e está insistindo com a sua sogra. Eu vou, não tente me impedir, porque eu vou com a senhora. A verdade prática disso, amar uns aos outros sem nada exigir em troca, evidencia que Deus está em nós e nos une em relacionamentos fortes e duradouros. Veja que Noemi explicou bem a situação. Eu não posso mais ter filhos, não tenho como sustentar vocês. Fez de tudo para que elas voltassem. Veja só, ela não queria uma amizade por interesse. Ela não queria que suas noras a seguissem esperando ter um casamento feliz, de serem bem sustentados, que vivessem felizes lá onde a Noemi estava indo. E ela explicou isso para elas, né? Tanto é que Orfa voltou, não confiou que ia dar certo, que ia ter um futuro bom. Ela voltou, mas Ruth não. Ruth não estava ali amando a sua sogra, ajudando, tendo amizade com ela, interessada em alguma coisa, interessada em bens financeiros, né? Nada disso. Era uma amizade realmente sincera, sem interesse. Hoje as pessoas amam muito as pessoas assim, se tiverem, principalmente se tiverem alguma coisa para dar em troca, né? Sempre estão olhando para as pessoas, dizendo, o que eu vou ganhar tendo uma amizade com essa pessoa? O que eu vou ganhar tendo um relacionamento com essa pessoa? Então, estão pensando sempre em o que eu vou ter em troca, como eu vou lucrar com isso. Então, é sempre uma amizade interesseira, não é verdadeira. Quanta gente, quando tinha dinheiro, quando tinha uma condição financeira boa, tinha muitos amigos, mas empobreceu. Onde estão os amigos agora? Onde estão os companheiros? Onde estão aqueles que tratavam bem, davam abraços, tapinhas nas costas, né? Elogios? Onde estão aqueles amigos agora? Sumiram todos. Por quê? Não eram amizades sinceras. Nunca tiveram amizades sinceras, na verdade. Eram amizades por interesse. Quantos tiveram uma posição, por exemplo, na igreja, líder de departamento, né? Algum pastor e tal. Ah, mas as pessoas viviam tratando bem, com sorrisos, abraços, elogios, tudo mais. E agora, quando não está mais na liderança de um departamento, quando não é mais um pastor de uma igreja, e agora, como as pessoas tratam você? Veja só, são amizades falsas, amizades por interesse apenas. Aquele que vê o seu irmão passando dificuldade e não ajuda, não é irmão na verdade. É um falso irmão. Então existem muitas falsas amizades, mas, graças a Deus, existem também verdadeiras amizades. Vamos à leitura bíblica em classe, que está em Ruth, capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 8, e também do versículo 14 ao versículo 19. Vamos ver. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas duas noras com ela. E indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas duas noras, ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela, pelo que disse, eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses, volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Mas faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso.
Assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém, e sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam: não é esta Noemi? Então veja que coisa maravilhosa, né? Só essa leitura aí já nos emociona, né? Devido a essa amizade sincera que nasceu ali, esse desejo realmente de amor que nasceu no coração de Ruth para com a sua sogra, e ela estava disposta a tudo, né? Quando ela diz: onde pousar tu, eu pousarei, à noite, olha só, porque no caminho teriam que parar para dormir à noite, com perigo de animais ferozes, de salteadores. Veja bem, passariam às vezes muito frio à noite, muito calor durante o dia. Veja só, ela estava disposta a passar por essa situação dificílima para estar com a sua sogra, ajudar a sua sogra. Estava disposta até mesmo a morrer. Veja só, se a sua sogra fosse ali pega por animais, por exemplo, né, seria despedaçada, pois ela estava disposta a passar pelo mesmo se fosse necessário. Então ela chega a dizer: eu não te deixo nunca mais. Aonde a senhora morrer, eu morrerei também. Onde a senhora estiver, estarei ali o tempo todo. Só a morte poderá nos separar. Era uma amizade tão intensa que era como um casamento. Só a morte poderia separar essa amizade. A introdução da lição diz o seguinte: já fizemos uma visão panorâmica do livro de Ruth. Agora vamos caminhar por seus capítulos e versículos focados nos principais personagens da obra: Ruth, Noemi e Boaz. Nesta lição, estudaremos o relacionamento entre Noemi e Ruth, duas mulheres unidas por um amor profundo e uma intensa mutualidade. O caráter voluntário da doação pessoal de sogra e nora é um extraordinário exemplo de abnegação e amizade sincera. Nós vimos em um resumo geral já, da lição 2, semana passada, nós vimos um resumo do livro de Ruth. Um resumo rápido seria o seguinte: capítulo 1, cena 1, Moabe. Aí nós temos a partida de Elimeleque, o desespero de Noemi, a decisão de Ruth. No capítulo 2, veríamos então cena 2, Campos de Belém. Ruth encontra Boaz, Boaz supre Ruth e Noemi. No capítulo 3, cena 3, a eira de Boaz. Vemos aí Boaz deseja se casar com Ruth. O casamento é adiado. No capítulo 4, cena 4, cidade de Belém. Boaz se casa com Ruth. Ruth dá à luz Obed. Noemi é abençoada com uma nova família. Ruth é ancestral de Davi. Então esse seria um resumo bem rápido sobre o livro. Os 4 capítulos então do livro de Ruth. Então vimos aí que os principais personagens, então, aí nós temos Noemi, Ruth e Boaz. Principais assuntos: a amizade entre Ruth e Noemi, e temos aí casamento, de Ruth com Boaz, e a descendência, então, aí do rei Davi, chegando até Jesus Cristo. Então vamos ver agora, vamos estudar mais detalhes nesta lição, falando principalmente então dessa amizade aí entre Ruth e Noemi. Tópico 1, a proposta de Noemi. Subtópico 1, uma crise em família. É importante considerar as circunstâncias da vida de Noemi para entender o valor e o significado de seus atos. Principal provedor da casa, seu marido Elimeleque, no hebraico meu Deus é rei, havia morrido. Seus filhos Malom, que significa doença, e Quilion, que significa definhamento, casaram-se e tiveram morte prematura, deixando viúvas as moabitas Ruth, que significa amizade, e Orfa, que significa pescoço. Considerando a expressão que os nomes tinham na antiguidade, é bastante provável que Malom e Quilion não tivessem boas condições de saúde desde o nascimento. A vida de Noemi, que o nome significa agradável, tornou-se amarga, como ela mesma diria tempos depois, preferindo ser chamada de Mara, amargosa,
como está em Ruth, capítulo 1, versículo 20. Aí interessante, né, olhando o significado de cada um dos nomes da família, vamos ver que apenas quem destoou realmente do nome, do significado do seu nome, foi Elimeleque, né? Que o seu nome significava meu Deus é rei, e ele não considerou Deus como o rei de sua vida, não confiou na providência de Deus e saiu da terra que Deus lhe deu. Saiu do meio do seu povo e foi viver no meio de um povo idólatra. E vendo aí os nomes, né, dos filhos de Noemi, então como os nomes sempre eram dados de acordo com a situação em que as pessoas nasciam, então nós vamos ver que pelos nomes indica então que aqueles 2 filhos de Noemi já nasceram com algum problema de saúde. Porque chamar Malom, que significa doença, veja só, é porque o filho nasceu doente. E chamar o outro de Quilion, que significa desfalecimento, então já indica que também nasceu com problema de saúde. Não é possível alguém dar um nome desse ao filho, se o filho nascer com saúde, feliz, alegre, né? Então é evidente que já nasceu com problema de saúde. Então veja que a Noemi tinha um nome de agradável, ou seja, ela realmente era agradável às suas noras, né? Tanto é que elas saíram com ela com destino a Belém, as 2 saíram. Então era a intenção das 2 irem com a sua sogra para Belém. As 2 tinham mãe em Moabe, mas saíram e estavam dispostas a irem com Noemi até Belém. Então, porque Noemi realmente era uma pessoa agradável, que cativava as pessoas. E olha que coisa interessante, o nome de Ruth já é o nome amizade. Olha só, o que ela tinha pela sua sogra, uma profunda e sincera amizade. E o seu nome, amizade. Já Orfa tinha o nome pescoço, né? Então, ali, devido então à dureza, né? O pescoço tinha aí muitos ossos, né? E aí então, significando já a dureza que ela teria, dureza de coração. A Bíblia fala sobre a pederneira, né? Que era uma pedra dura, podia até fazer fogo batendo uma na outra. Na verdade, uma rocha chamada sílex. Quando se fala então de Orfa, então pescoço pode indicar exatamente essa rigidez, essa dureza de coração, né? Um olhar para a frente sempre, sem olhar para os lados, sem se importar com ninguém. É um tipo de pessoa, então, egoísta. Então havia ali uma crise familiar, né? Primeiro Noemi perde o seu marido, fica com os 2 filhos, Malom e Quilion, e depois os 2 filhos se casam com mulheres moabitas e depois os 2 morrem. Imagine, Noemi, então, perdeu seu marido e seus 2 filhos. E agora, seus 2 filhos haviam se casado, estavam ali as 2 viúvas dos seus filhos e ela viúva também. Então, 3 viúvas numa mesma casa. É uma tragédia familiar, é um problema seríssimo. A angústia, a tristeza, o desespero era muito grande. Mas Noemi se equilibrou ali, confiando em Deus, voltando de onde saiu, que nunca deveria, na verdade, ter saído de lá. Mas ela foi capaz de perceber todos os erros cometidos, se arrepender, se voltar para Deus, voltar para o seu povo, voltar para o seu Deus, para a terra que Deus lhe deu e confiar que Deus providenciaria um futuro para ela. Subtópico 2, tirando força da fraqueza. Todas as pessoas, inclusive as cristãs, estão sujeitas a dias maus, como está em Eclesiastes 7,14. A diferença é como cada uma se comporta em meio às tempestades da vida. Efésios 6,13, Mateus 7:24-27. Noemi não escondeu seus sentimentos, mas também não os explorou com autopiedade ou autocomiseração. Quando soube que Deus havia abençoado o seu povo, se levantou com as suas noras para voltar a Belém. Ruth 1, 6 e 7. Ela teve uma atitude de liderança, mesmo em meio à tristeza e dor que sentia pela perda do marido e dos filhos. A distância entre os campos de Moabe e Belém era superior a 120 quilômetros,
Idosa, Noemi soube tirar força da fraqueza, subindo e descendo as montanhas em tempos tão remotos. Hebreus 11:34. Se tivesse se entregado aos seus sentimentos, jamais teria tomado uma decisão tão desafiadora. Os problemas da vida não podem nos paralisar. Provérbios 24:10. É evidente que em nossa vida cristã nós teremos problemas, muitas vezes aflições, tribulações, angústias, tristezas, doenças, problemas financeiros. Vamos atravessar muitos problemas durante a nossa caminhada cristã. Agora, de que maneira vamos passar por essas situações? Então, hoje nós podemos estar, vamos comparar a vida aí com uma roda gigante, podemos estar lá em cima, mas amanhã podemos estar lá embaixo, né? Então temos que aprender a passar por todas as situações, confiando em Deus e sempre trabalhando, nos esforçando, né? Vamos caminhando, vamos fortalecendo a nossa fé, aí, orando, jejuando, estudando a palavra de Deus, mas vamos para frente, não vamos parar. Muita gente fica o quê? Para, não produz mais nada e fica só se fazendo de vítima, só se lamentando, né? E não caminha, não para, não faz nada, não produz nada. Não, nunca podemos fazer isso. Não podemos parar. Aquele que para, ele regride, ele acaba se entristecendo, deixando de produzir, acaba adoecendo e morrendo. Então veja que Noemi não se entregou ao desespero, à angústia, a se fazer de vítima. Ela tinha motivo para se desesperar. Não era fácil a situação, mas foi uma mulher forte, né? Ela confiou que havia uma esperança em Deus para ela e que ela deveria voltar. Então ela ouviu a notícia, olha, lá em Belém a produção está boa, está tendo chuvas, está tendo colheitas, há ali novamente prosperidade, Deus está abençoando o seu povo. Naquela época o que acontecia em Israel? Eles estavam na idolatria, aí Deus permitia que os povos invadissem, tomassem suas plantações, matassem, faziam de tudo. E então eles começavam a sofrer. Não tinha nenhum líder. Deus muitas vezes faz isso. Tira o líder para o povo sofrer devido à falta de um líder que os conduza. Eles ficam como baratas tontas, sem saber para onde ir. A falta de liderança é um castigo, é uma maldição sobre o povo. Então eles ficavam sem uma liderança. O juiz morria, eles ficavam sem a liderança, caiu na idolatria. Deus deixava um povo de fora, ali outras tribos que haviam ali, os cananitas, ali tinham os filisteus, os midianitas, e vários que atacavam, dominavam eles, roubavam suas plantações. Então eles clamavam a Deus e Deus colocava um líder à frente deles e esse líder os guiava. Então esse líder fazia com que todos se unissem, chamava as outras tribos para ajudar, combatia os inimigos e os vencia. Então voltava tudo ao normal, começava a adorar a Deus, estava tudo bem, aquele juiz na liderança. Então aquele juiz morria e eles voltavam de novo a mesma coisa. E ali o ciclo ia se repetindo. Então agora Noemi soube a notícia, está tudo bem agora, o povo se voltou para Deus, Deus abençoou, então está na hora dela voltar. Alguns acham que essa época era a época ali de Jair, ali por volta, ou antes um pouquinho ou depois do juiz Jair. Então certo que na época que nós estamos vivendo, passando por tribulações, angústias, alguma coisa, aflições, temos que ter a nossa armadura pronta para lutarmos. Não podemos baixar a cabeça, não podemos perder a fé, perder a confiança, o alvo, o objetivo, de estarmos para sempre com o Senhor. Estarmos firmes na palavra de Deus, porque a casa tem que estar firme na rocha que é Jesus Cristo. Então, mantenhamos firme a nossa fé em Jesus Cristo, sempre estudando, lendo a palavra de Deus,
sempre orando, jejuando, evangelizando. Não podemos parar de maneira alguma. Então, da fraqueza, vamos tirar força, né? Diga ao fraco, eu sou forte. Diante de Deus você diga, sou fraco. Mas diante das situações, diga, eu sou forte, porque eu estou em Deus. Deus não perde batalhas. O que diz a palavra de Deus? Se no dia mau, no dia da angústia, na situação difícil, você se mostrar frouxo, aí você será vencido, derrotado totalmente. Porque quando você se mostra frouxo, a sua força desaparece, mais ainda mais fraco você fica. Então veja, uma mulher idosa estava disposta a ir sozinha, 120 quilômetros, ia ter que dormir à noite, aí no meio do mato. Naquele tempo não tinha estradas como hoje, né? Eram caminhos estreitos para passar animais, né? E perigos de muitos animais ferozes e de muitos salteadores. Veja, ela tomou a decisão de, primeiro, as noras acompanhavam, mas ela no meio do caminho ali falou com elas para voltarem. Olha só, ela estava disposta a ir sozinha. E Ruth assume o compromisso de estar com ela, mesmo que tenha que morrer pelo caminho. Subtópico 3, sem manipulação emocional. Ruth e Orfa decidiram prontamente acompanhar a sogra, mas tão logo começaram a viagem, Noemi decidiu liberá-las para que voltasse à casa dos pais. Ruth 1:7, 8, 2:11. Mesmo de avançada idade, Noemi pensou primeiro em suas noras e no futuro delas. De volta às suas origens, Ruth e Orfa poderiam casar novamente e constituírem família. Ruth 1:8-13. Noemi assumiu sua condição pessoal sem apelar aos sentimentos das noras. Esse tipo de conduta é fundamental para a construção de relacionamentos saudáveis. A manipulação emocional é sutil e costuma se manifestar desde a infância. Provérbios 20:11. O pecado não escolhe idade. Pessoas emocional e espiritualmente sadias não são manipuladoras. Então veja, Noemi, ela não buscou a amizade de suas noras, se fazendo ali de uma viúva, sem filhos, sozinha, sofredora, aí se lamentando, chorando, buscando emocionalmente envolver suas noras para que suas noras a acompanhassem. Não, pelo caminho ela tem uma percepção de sua situação, não sabe o que a espera em Belém, sabia que suas terras estavam cheias de mato, porque quando saiu não tinha quem ficasse no lugar, não tinha quem cuidasse, não tinha quem plantasse. Então suas terras estariam cheias de mato, ela não tinha condição de cuidar, não sabia como seria o seu futuro, ela não tinha mais idade de se casar, de ter filhos, e ela não podia garantir nada às suas noras de chegarem ali e terem ali maridos, de terem ali condição de se sustentarem, porque o costume dizia que as viúvas, na maioria das vezes, caíam na prostituição para sobreviverem. No máximo que ela conseguiria era recolher as espigas para ir comendo durante as colheitas, mas a incerteza era muito grande. Então ela insiste com as noras para voltarem, porque elas eram novas ainda, poderiam se casar novamente, poderiam ter filhos, poderiam viver ali, tinham mães, poderiam ali ter família normal. Então veja, ela não pensou só nela, ela não pensou da sua situação, não se fez de vítima, não forçou a amizade das noras, pelo contrário, fez de tudo para que elas voltassem. Então Noemi não estava prometendo nada para suas noras. Veja bem. Então ela pensou, se eu chegar lá e essas noras chegarem comigo, começarem a passar fome, necessidade, vão dizer, olha para onde a senhora trouxe a gente. Olha que situação difícil, Então ela pensou, é melhor elas voltarem, pelo menos elas terão o que comer, poderão arrumar maridos, filhos, terem uma família. Então veja que era uma mulher que realmente sabia a real situação dela e desejava o bem de suas noras. E ela abençoou suas noras, olha, vocês foram boas comigo, com meus filhos, então
Deus vai abençoar vocês. Podem voltar que Deus vai abençoar a vida de vocês. Então ela não tentou manipular de jeito nenhum a amizade de suas noras. Então nós vemos que Noemi, mais para frente nós vamos ver, né? Que ela aí, ó, ela arrumou tudo, fez de tudo para que Ruth tivesse um futuro bom. Ela providenciou para que Ruth fosse colher espigas. Depois, quando soube onde ela estava colhendo, ela instruiu Ruth como fazer para poder ter um casamento, ter uma família. E depois ainda foi cuidar do seu neto quando nasceu. Ela ajudou na educação e no cuidado daquela criança. E ela sempre insistindo na sua fé em Deus, que Deus cuidaria de tudo. Tópico 2. A convicção amorosa de Ruth. Subtópico 1. Uma amizade provada e aprovada. Orfa amava Noemi, mas seus sentimentos e força moral não eram tão fortes quanto os de Ruth. Quando a sogra disse pela segunda vez que voltassem para a casa dos pais, Orfa se convenceu de que isso era o melhor para ela. Chorando, abraçou Noemi e voltou para o seu povo. Ruth, porém, se apegou a Noemi. Ruth 1,14. A firmeza e o altruísmo de Noemi novamente se revelam. Ela insiste para que Ruth faça o mesmo que sua cunhada. Ruth 1,15. A atitude de Noemi extraiu o que havia no mais íntimo de Ruth, uma convicção amorosa por sua sogra, além de uma declaração de fé no Deus de Israel. Aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ruth 1,16. As verdadeiras amizades resistem às mais intensas provas. Então vemos que Noemi insiste por 2 vezes. Ela já tinha dito para as noras voltarem, e depois elas continuam com ela, mas ela de novo insiste: voltem, minhas filhas, voltem, para vocês arranjarem um casamento, para vocês terem uma família, voltem, eu não posso prometer nada para vocês. Ela insistiu, e veja que aquela caminhada era difícil. Então, olhando aquela situação, a dificuldade de caminhar 120 quilômetros, correndo um grande perigo, sem um futuro prometido, sem nada certo, né? Ela não tinha fé em Deus, ela não tinha esperança no coração. Então o que ela faz? Ela volta para os seus deuses, ela confia nos seus deuses, não no Deus de Israel. Então ela volta. E ela achava que Ruth também voltaria. E a sogra insiste com Ruth: olha, a Orfa voltou, vai até ela, volta com ela. É só correr um pouquinho que você alcança ela ainda. Volta. Você terá uma família, filhos e tudo, marido, volta. Insiste com ela. E aí então Ruth faz a declaração que é a chave, né, de todo o livro de Ruth. Aonde tu pousares, pousarei eu à noite. Veja só essa resposta, durante a noite ali, na caminhada que elas iam passar ali, os perigos, ela estava disposta a passar com a sua sogra. E ela faz a declaração: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Quando ela se casou com o filho de Noemi, ela entrou para a família de Noemi. E ela estava disposta a morrer sendo família de Noemi. E ela afirma isso: só a morte poderá separar nós duas, porque aonde a senhora for, eu estarei com a senhora. Em toda situação pela qual a senhora passar, eu passarei junto com a senhora. Era um amor, uma amizade sincera. Quando a sua sogra insiste para ela voltar, aí é que ela amou mais ainda a sua sogra. Sua sogra não se fez de vítima para conquistar a sua amizade. Então era uma amizade agora sincera realmente. Era uma amizade, um amor entre as duas. Uma sogra para a sua nora, da sua nora para a sua sogra. Ali com certeza havia o amor de Deus derramado naqueles 2 corações. Quando Ruth diz o teu Deus e o meu Deus, pronto. Ela está entrando numa aliança com Deus. Ela está se dedicando, ela está se entregando totalmente a Deus, confiando em Deus, confiando que Deus vai lhe dar um futuro, um bom futuro. Está confiando que Deus vai ajudar ela e a sua sogra. Subtópico 2. Amizade na adversidade. A convicção amorosa de Ruth é mesmo surpreendente.
Salomão escreveu que o amigo ama em todos os momentos. É um irmão na adversidade. Provérbios 17:17. Ruth estava disposta a enfrentar toda e qualquer dificuldade ao lado da sogra viúva e idosa. As expressões onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. E onde quer que morreres, morrerei eu. Ruth 1:16-17. Demonstravam o grau de companheirismo e comprometimento da jovem moabita. E isso não ficou somente em palavras, transformou-se em atitudes concretas por toda a vida. Nesses dias de tanto individualismo, qual tem sido o nível de nossos relacionamentos? Então veja que a melhor amizade, a mais sincera, ela nasce na adversidade. É quando nós estamos passando por situação difícil, é que a gente conhecemos quem é realmente nosso amigo, verdadeiro amigo. Quando está na bonança, é fácil ser amigo das pessoas, em situações boas, tranquilas, né? Sempre é fácil. A amizade com pessoas que estão bem, né? Estão bem emocionalmente, estão bem financeiramente, é muito fácil, não é? Mas a verdadeira amizade aparece quando a pessoa está passando por dificuldade, por necessidade, quando a pessoa está sofrendo. Aí aparece o verdadeiro amigo. E o verdadeiro amigo é tão amigo que passa a ser um irmão. E geralmente a amizade de um verdadeiro amigo é maior do que a amizade do próprio irmão. Então Ruth demonstrou estar disposta a passar por qualquer situação difícil ao lado da sua sogra e permaneceria firme ao lado da sua sogra até o fim. Ela estava disposta até mesmo a morrer junto com a sua sogra. Veja só que compromisso, que amizade sincera, que amizade digna de ser imitada. Subtópico 3, um amor prático. Chegando a Belém, Ruth não ficou parada, envolta em expectativas fantasiosas. Encarando a realidade, prontificou-se a um trabalho humilde e penoso que era feito por pessoas pobres e necessitadas. Ir às plantações e catar espigas que caíam e ficavam no chão durante a colheita, como instituído nos dias de Moisés. Veja Ruth 2:2, Levítico 19:9 e 10, 23, 22, Deuteronômio 24:19. Na palavra de Deus, o princípio básico é: os ricos não podem reter para si toda a riqueza, devendo inclusive auxiliar os necessitados, como está em Mateus 6:19-21, 1 Timóteo 6:17-19 e Tiago 5:1-6. Mas também não são obrigados a alimentar o ócio dos pobres, que devem ir ao campo e trabalhar duro para garantir o seu sustento, pois, exceto nos casos de incapacidade física ou mental, o mesmo princípio vige até hoje. Gênesis 3:19, 2 Tessalonicenses 3:10-13. Ruth trabalhou, e muito, nos campos de Boaz. Seu esforço impressionou o chefe dos trabalhadores. No fim do dia, recolhia tudo e levava para a sogra. Ruth 2:7, 17 e 18. Ruth não apenas dizia amar, ela praticava o amor. 1 de João 3:18. Então veja, quando chegaram ali em Belém, Noemi e Ruth, todos se comoveram com a situação de Noemi. Ali ela disse para não chamar ela mais de Noemi, mas chamar de Mara, né? Devido à amargura que ela estava passando por perder o marido e os 2 filhos. Mas todos reconheceram que Ruth era realmente uma nora digna de ser chamada de nora. Era uma amiga sincera da sua sogra. Então reconheceram a atitude de Ruth, uma atitude de amor para com a sua sogra. Ruth não ficou parada esperando que as pessoas viessem ajudar. Não. Ela saiu para trabalhar ali, para colher espigas, né? Ela ia colher ali o trigo, o milho, né? Todas as coisas ali das plantações que sobravam, então ela ia recolher. Ela ia trabalhar duro, não era fácil o trabalho. Tinha que recolher, depois carregar isso tudo. Ali ela tinha que debulhar tudo isso, né, para poder depois usar. Então, ela sustentava a sua sogra, cumprindo a palavra de Deus. E veja que Ruth pediu a Noemi para ir colher espigas.
não foi mandada, ela não foi orientada para fazer isso. Ela que insistiu, ela que pediu, deixe eu ir colher espigas. Então veja que é uma lei dada por Deus, que diz então que os cantos da roça, as espigas caídas, deveriam ser deixadas, tanto para as viúvas como para os órfãos, como também para os estrangeiros, aqueles que estivessem passando por necessidade. Então você vê isso mais claramente em Deuteronômio 24:19. Então veja que é um princípio maravilhoso de Deus. Já pensou se todos os ricos hoje fizessem isso? Se todos os ricos soubessem que têm a obrigação de ajudar os necessitados, que todos estivessem ajudando os necessitados, né? Então a pessoa tem aí uma empresa, né? Tem aí uma fazenda, tem uma coisa, sempre deixando alguma coisa para ajudar os necessitados. Não haveria ninguém passando fome se as pessoas cumprissem, obedecessem a palavra de Deus. E todos os ricos seriam mais abençoados, enriqueceriam mais ainda, porque estavam cumprindo a palavra de Deus. Nós vemos no Novo Testamento também Jesus falando sobre isso, né? Não ajunte riqueza na terra. Conta até a história ali do rico, né, que construiu celeiros e disse, agora eu vou repousar, estou rico, guardei a riqueza muito grande. E Jesus o chama de louco. Louco, se pedir sua alma hoje, para quem você está preparado, para quem você vai entregar sua alma hoje? Você está pronto para servir a Deus, para ser levado para o céu, ou está pronto para ser levado para o inferno? Porque você guardou, reteu tudo, não ajudou ninguém. 1 Timóteo, né, Paulo fala sobre, manda os ricos desse mundo, que não põem suas esperanças nas riquezas, mas ajudem as pessoas, façam o bem, enriqueçam em boas obras, repartam com aqueles que têm necessidade. Aí vemos em Tiago 5 também, né, falando sobre os ricos, cuidado com a riqueza pode te separar de Deus. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Cuidado, tem muita gente se enlaçando com isso, com riqueza, e não se preocupa com as pessoas, não ajuda os necessitados. Cuidado, você pode ser amaldiçoado por isso. Agora também a Bíblia não apoia aquele que pode trabalhar e não trabalha. A Bíblia não dá apoio, né? E chega Paulo a dizer, aquele que não quer trabalhar, não coma. Por quê? Haviam pessoas que aproveitavam a situação que a igreja dava comida para todo mundo, que estava passando necessidade, e a pessoa não queria trabalhar e aproveitava essa comida para comer de graça. Então, explorando, né, a igreja, explorando as pessoas. E Paulo chega até a instruir. Olha, vocês não têm obrigação nenhuma de sustentar aí as viúvas que não ajudam na igreja, não trabalham na obra de Deus, não dão exemplo de verdadeiras viúvas, ficam aí de fofoca de casa em casa. Nem ajudem essas pessoas. Veja bem, é a advertência da palavra de Deus. Então, as pessoas, para serem ajudadas, também precisam trabalhar, produzir no reino de Deus. Muita gente hoje na igreja também tem o outro lado, né? Estão aí, achando que podem explorar as pessoas, colocam as pessoas aí para dirigir a igreja. A pessoa precisa trabalhar feito doido para se sustentar sua família. Estão dirigindo a igreja, recebendo aí R$500 por mês, 300, 1.000, não sei, uma ajudinha de custo para a gasolina. Isso é um absurdo. Enquanto a igreja recebe milhões, igreja rica, colocando dinheiro aí em fazendas, carrões, mansões, mandando para paraíso fiscal, comprando ouro, barra de ouro e guardando. Imagine, e os dirigentes deveriam cuidar do povo de Deus, ter tempo para visitar, para evangelizar, para preparar uma boa mensagem. Não, estão trabalhando, não conseguem cuidar direito da igreja. Como conseguiriam se tem que trabalhar? Isso é um absurdo o que está acontecendo hoje. O pastor é digno de um bom salário, de viver tranquilo financeiramente. A igreja precisa olhar para esse lado urgentemente. Olha lá, Paulo diz que era sustentado pelas igrejas, está aí bem claro. E muitas vezes as pessoas são enganadas, mentem para as pessoas. Olha aí, você tem que trabalhar. Paulo trabalhava. Não, Paulo trabalhou quando estava em Corinto, porque os coríntios eram pessoas avarentas.
Então Paulo diz, eu não vou ser pesado a vocês, eu trabalhei para me sustentar fazendo tendas, para não ser pesado a vocês. Ou seja, está dizendo bem claro, vocês são avarentos, e eu não queria receber nada de vocês. Mas ele diz muito claramente, durante o tempo que eu estava no campo missionário, eu estava sendo sustentado pelas igrejas, está aí bem claro, recebia delas salário. E Jesus disse que o boi não pode tapar a boca do boi quando ele está trabalhando, ele precisa comer. Então aquele que trabalha na obra de Deus, ele deve ter o seu sustento garantido pela igreja. Tópico 3, a convicção da mulher. O teu Deus é o meu Deus. Subtópico 1, uma fé fervorosa. Ruth é um exemplo de fé fervorosa. Sua declaração convicta perante Noemi, o teu Deus é o meu Deus, demonstra sua profunda devoção ao Deus de Israel, sob cujas asas decidiu se abrigar. Ruth 2,12. Seu fervor é demonstrado em suas atitudes. Ruth renunciou ao modelo de vida frívolo dos moabitas e não seguiu caminhos fáceis entre os belemitas. Ruth 3,10. Manteve uma vida austera e disciplinada e assim alcançou uma excelente reputação. Toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ruth 3,11. Então veja que coisa maravilhosa, todos reconheciam Ruth como uma mulher virtuosa. Olha, Boaz fala para ela, todos reconhecem que você é uma mulher virtuosa. Elogia, ela diz, olha, você não procurou um jovem para se casar. Veja, Boaz não era tão jovem. Muito provavelmente, Boaz tinha aí na faixa dos 40, 50 anos. Né? Ruth, muito provavelmente, tinha ali por volta de 30 anos, né? Ou menos que isso. As mulheres naquela época se casavam jovens, quem sabe ali 16 anos. Depois que Elimeleque morreu, Noemi passou ali 10 anos, né? Então elas se casaram primeiro e tal. Então, muito provavelmente ela tinha ali por volta de, o quê? Se ela casou com 17 anos, tinha por volta de 27, 28 anos, nova ainda. Mas se casou com um homem que tinha provavelmente 40, era costume dos israelitas se casarem por volta dos 40 anos, os homens. Então veja só que ele elogia ela, diz, vocês não escolheram um jovenzinho para se casar. Né? Então você é uma mulher virtuosa, sábia, inteligente, que ama realmente a sua sogra. Todos elogiam sua atitude, todos elogiam você pelo seu comportar. Ela não tinha um comportamento das moabitas, né? Lá era liberado o sexo, a idolatria. Não, ela se converteu realmente a Deus e demonstrava a sua conversão. E era uma mulher trabalhadora realmente. Subtópico 2, uma fé que inspira. A fé de Ruth foi inspirada na vida e crença de sua sogra. Ao referir-se ao Deus de Noemi, dava testemunho de sua fé. Em todos os tempos, as mulheres mais velhas têm a missão de resistir aos ventos da superficialidade espiritual, sendo piedosas, dedicadas a Deus e à família, a despeito das pressões da sociedade mundana. Somente assim poderão inspirar e ensinar as mais novas. Então nós vemos aí que quando Ruth diz, o teu Deus é o meu Deus, está dizendo esse Deus que você ensinou para nós, né? Esse Deus que você demonstrou fé nele, agora você está voltando para a sua terra, para o seu povo, e você definitivamente teve fé que Deus vai cuidar de você até a sua morte. Então, esse Deus, mesmo nós tendo passado por várias tribulações, angústias, né? Mortes, desespero aí na família, mas você, ele está dizendo para sua sogra, você permaneceu com fé no seu Deus, acreditando no seu Deus, está voltando com fé em Deus. Então, esse Deus que você demonstra fé nele, é esse Deus que é o meu Deus, então eu demonstro também fé nele. Se você acredita, eu também acredito. Então a fé que Noemi teve, a Bíblia diz, lembra-te de onde caíste, né? E volta. Então Noemi estava voltando, estava agora consertando tudo de errado que houve na sua vida, toda a situação pela qual ela passou, ela vendo que Deus é o Deus que está na providência de tudo, cuidando de tudo, no controle de tudo, certamente cuidaria dela, ela voltaria e Deus cuidaria. Então ela confiou em Deus e Ruth, vendo a sua fé nesse Deus, também confiou que Deus cuidaria dela. Ela poderia se entregar totalmente a esse Deus.
E o povo diz, né? O Deus que você aceitou, o Deus que você está agora debaixo das asas desse Deus. Ou seja, como comparando ali a galinha com os pintinhos, né? Cuidando ali, né? Protegendo, cuidando o tempo todo, aquecendo. Então, assim Deus estava cuidando. Na Bíblia, Deus é chamado de El Shaddai, exatamente o Deus que cuida, que protege, né? Como a figura aí de uma mãe amamentando o seu filho, cuidando, guardando ele no colo, protegendo, dando a educação, o amor, o carinho. Subtópico 3, sensibilidade sobre liderança. As Escrituras evidenciam a profunda sensibilidade espiritual da mulher. Um exemplo disso é o fato de terem sido as primeiras a testemunhar e crer na ressurreição de Jesus. Lucas 24, 1 a 10, João 20, 11 a 18. É de grande valor quando esse extraordinário potencial feminino é reconhecido e floresce sob uma liderança séria que orienta o trabalho da mulher, evitando que ela seja explorada em sua fé. Filipenses 4, 3, Romanos 16, 12, Marcos 12, 38 a 40, 2 Timóteo 3, 6 e 7. Então veja, os líderes precisam aprender que as mulheres têm um potencial espiritual muito grande. Veja bem, o círculo de oração, por exemplo, né? Olha que trabalho maravilhoso que as irmãs fazem desde que existe a igreja. Pena que, principalmente aqui no Sudeste, né, o ciclo de oração está para se acabar. É coisa tremenda isso. A oração antes era feita de segunda a sexta-feira, todos os dias pela manhã, de preferência de 9 às 10 da manhã. Né? É assim que foi criada a Assembleia de Deus, que nasceu a Assembleia de Deus, e era assim. Hoje, infelizmente, né, principalmente aqui no Sudeste, vão deixando de lado a oração aos poucos, né? Ciclo de oração um dia por semana, quando tem, né? O ciclo de oração, praticamente deixou de existir aquela oração pela manhã todos os dias. E isso tem sido aí claramente mostrado que causou um grande prejuízo para a igreja essa falta do ciclo de oração. Era um ciclo de oração que sempre estava intercedendo pela sua liderança, né? Intercedendo por todos. E também o ciclo de oração sempre foi um grupo de visitadoras, visitando as pessoas nos lares, aconselhava, orava pelos doentes. Eram mulheres usadas tremendamente por Deus. E isso praticamente desapareceu da igreja. Principalmente, nós estamos vendo, presenciando aqui no Sudeste, né? Coisa triste isso, infelizmente. Quem é que cuidava do ciclo de oração? Quem era a líder? Sempre era a mulher do pastor, a líder do ciclo de oração. Então a mulher do pastor estava ocupada, fazendo a obra de Deus, e ali ela detectava os problemas que existiam na igreja e já ajudava a resolver junto com o ciclo de oração e intercedia por cada uma dessas situações. Hoje, as mulheres e os pastores não querem mais trabalhar, não querem mais liderar nada, né? Acham que agora não precisam mais, acham que não precisam se esforçarem mais, acham que não têm responsabilidades na igreja. Então tomemos cuidado com o rumo que já vai tomando aí o ciclo de oração, que é muito triste isso. Mas as mulheres sempre foram muito usadas por Deus na obra de Deus. E por causa delas serem emotivas, né? Não são como os homens agem mais pela razão, as mulheres são mais emotivas. Então, elas estão mais assim ligadas às coisas pessoais, sentimentais, às amizades, né? A comunhão entre todos, estão na visitação, no aconselhamento, na intercessão. Então, elas se envolvem mais nesse trabalho. Elas são mais altruístas. Então é muito importante que o líder saiba disso e aproveite esse trabalho e auxilie esse trabalho, que coloque essas mulheres para trabalharem e seja o líder delas, ali organizando, supervisionando tudo ali. Coloca a sua esposa também para trabalhar junto e ali tudo vai dar certo, a igreja vai crescer, vai desenvolver. É um trabalho excelente. E as irmãs ganham muitas almas visitando as famílias, visitando as casas das pessoas que não são crentes também. Veja que as primeiras pessoas que viram Jesus ressuscitado foram as mulheres. Veja, a mulher
ganhou multidão de almas para Jesus. A mulher samaritana levou toda uma cidade a Jesus. Veja aí, Maria Madalena é que foi falar para os discípulos que Jesus havia ressuscitado. Foi a primeira mulher que pregou o evangelho, olha aí. Foi a primeira pessoa que pregou o evangelho de Jesus ressuscitado, Maria Madalena. Olha, Paulo em suas cartas cita muitas mulheres, elogia o trabalho das mulheres. Vamos à conclusão. O relacionamento de Noemi e Ruth nos ensina quão precioso para Deus é o amor altruísta. Ao pensarem uma na outra e se dedicarem ao cuidado mútuo, ambas foram alcançadas pelo favor divino. Ruth 4, 13 a 17. Em um mundo tão narcisista, o Senhor espera que nos doemos mais uns aos outros. A família é o primeiro ambiente no qual o amor deve ser praticado. 1 Timóteo 5,8. O segundo, nossa igreja local. Então veja, todas as duas foram abençoadas por Deus, tanto Noemi quanto Ruth, devido ao altruísmo, ou seja, ao amor de uma para com a outra, ao cuidado de uma para com a outra, sempre pensando uma na outra. Noemi pensando em arranjar um bom casamento para Ruth, um futuro brilhante para Ruth, um futuro tranquilo para Ruth, e Ruth sempre pensando em ajudar sua sogra para que ela tivesse com o que se alimentar, tivesse um lugar próprio para morar, sempre se preocupando com a sua sogra. Então as duas foram abençoadas por Deus. Ruth se casa com Boaz e tem o filho, e daí é que vai nascer então a descendência do rei Davi, até chegar em Jesus. Veja que todos foram abençoados, inclusive Boaz. Então a família deve ser cuidada, a família deve ser amada, os membros da família devem se amar uns aos outros, se ajudarem uns aos outros, sabendo que Deus abençoa quem faz isso, abençoa a família que está assim unida, uns ajudando aos outros, sempre cuidando uns dos outros, sempre abençoando uns aos outros. Então a primeira coisa sempre é o que? Deus. Segundo, família. Terceiro, igreja. Vamos orar agora. Se você ouvindo essa palavra, você crê que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio ao mundo, nasceu aqui como homem, levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, pegou o juízo de Deus que estava sobre nós, porque nós pecamos, e ele morreu em nosso lugar na cruz, morreu e ressuscitou. Você crê nisso? Você é salvo agora. Vamos orar. Vamos orar? Você entregue a sua vida para Deus agora, e o Espírito Santo vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo. E você recebe o Espírito Santo agora. Você se torna filho de Deus agora. Você é totalmente perdoado agora. Vamos orar. Se você está doente ou está enfermo, creia. Jesus Cristo te cura. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, toma em tuas mãos essas pessoas que se chegam a ti agora, que estão se arrependendo, pedindo perdão agora. Toma, Senhor, e agora, Senhor, confirma, Senhor, seus nomes no livro da vida. Confirma, Senhor, a salvação deles, concedendo a eles o Espírito Santo agora. Rebar da cruz semirraim stoforra de serrali de rofer da graça macerei. Ali naquela cruz, a graça de Deus foi revelada em Jesus Cristo, trazendo salvação. Receba agora em nome de Jesus. Você que está doente, está enfermo, naquela cruz Jesus levou toda a doença, toda a enfermidade, toda a maldição. Receba a cura agora, solta todo mal, solta essas vidas, toda a doença, toda a enfermidade. Sai em nome de Jesus. Toca, Senhor, deles agora e cura totalmente. Glória a Deus. Aleluia. Não se esqueça, dê um like, se inscreva em nosso canal, nos ajude na divulgação desse trabalho. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui, mais estudos escritos dentro da lição, entre em contato conosco por esse telefone e eu envio para você gratuitamente. É meu WhatsApp aí, o telefone 99951520454. Se você deseja nos ajudar, aí estão as contas, o material eu mando para você gratuitamente, não cobro nada. Mas se você deseja nos ajudar, aí estão as contas, Caixa Econômica, Bradesco, Banco Brasil. Banco Brasil, o nome da minha esposa é Edna Maria Cruz Silva, você viu o Pix aí. Então, meu Pix, CPF, 331-957-81620. Está aí o QR Code. Então, envie qualquer quantia e nos ajude. Deus abençoe a todos, esperamos ter ajudado os irmãos. A paz do Senhor.